Boa noite, meu irmão, minha irmã. Meu nome é Ricardo Chaves Fukuzava, eu sou pastor presbiteriano. Eu peço que você, por gentileza, acompanhe a nossa leitura bíblica. Eu farei a leitura no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, verso 17 ao verso 20. Diz assim: Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, no Brasil, nós temos algumas propagandas publicitárias que acabam entrando na história. Faço aqui referência a algumas delas, por exemplo. Quem é que tem um pouco mais de 20 anos não lembra aí da propaganda do Banco Bamerindos? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Acho que você lembra desse jingle. O jingle foi tão bem feito que ele ficou, mas o banco faliu. Bamerindos foi comprado pelo HSBC algumas décadas atrás. Mas ele ficou na memória, assim também como um outro jingle, também de algumas décadas atrás, que era o jingle da Brastemp. Não sei se você talvez se recorde, dois personagens conversavam sobre eletrodomésticos, uma geladeira, um fogão, e algum acabava dizendo: olha, eu comprei um fogão, uma televisão, não é uma Brastemp, mas funciona. Ou seja, e depois vinha aquela fala, o slogan, Brastemp, não tem comparação. Então, foi uns jingles divertidos para transmitir a ideia da publicidade brasileira. Eu chamo a atenção para este último, em relação a não ter comparação, que foi o slogan da Brastemp. Por quê? Porque nos ajuda a entender um pouco acerca desse texto. Esse texto, não sei se você percebeu, apresenta duas justiças e dois tipos de ensino. E o que é em comum com esses dois tipos de justiça e dois tipos de ensino é que entre eles também não há comparação. Primeiro, vamos nos concentrar sobre os dois tipos de justiça que nós encontramos nesse texto aqui. Nós encontramos primeiro a justiça de Cristo e a justiça dos fariseus. Percebam que o nosso Senhor Jesus Cristo, nos versículos iniciais, ele está preocupado em demonstrar que ele não veio descumprir os mandamentos. E por que ele diz isso? Porque, meus irmãos e irmãs, nós devemos entender o texto dentro do seu contexto. Como eu disse há algum tempo atrás, nós estamos trabalhando com um texto que está dentro do chamado Sermão da Montanha. Nós vimos no início do capítulo 5, porque ele se estende do capítulo 5 ao capítulo 7 na sua inteireza. No início do capítulo 5, nós somos apresentados ao caráter do súdito do reino. Depois, mais adiante, nós somos apresentados como ele deve agir como sal e luz. E agora nós vamos ser apresentados em como devemos interpretar os mandamentos de Deus. E antes de interpretar os mandamentos de Deus, que irá acontecer nos textos a seguir, Jesus Cristo quer deixar claro que ele não veio descumprir nada. Você pode perceber que os textos que seguem este irão tratar dos seguintes mandamentos: do sexto mandamento, acerca do homicídio, o sétimo mandamento, acerca do adultério, e depois irá tratar do nono mandamento, acerca do falso juramento. Jesus Cristo está aqui demonstrando que a sua maneira de interpretar apresenta uma justiça muito superior à justiça que os fariseus tinham em relação à sua interpretação bíblica. Ele não veio mudar nada. Ele diz que nem um tio e nem um i cairia
Nenhuma partícula do Antigo Testamento seria deixado de ser cumprido. Devemos ter isso claro. O que não está sendo dito aqui? Nós não podemos pegar esse texto e tentar fazer algum tipo de interpretação escatológica futurística. Em tempos como os nossos, como vivemos uma pandemia, não são poucas as pessoas que pegam esse texto e talvez façam alguns tipos de conclusões exageradas, dizendo, está vendo, nenhum tio cairia da lei, olha, está se cumprindo. Não, esse texto não se presta a uma interpretação escatológica futurística, não é isso. Esse texto está demonstrando que Jesus é o intérprete da lei e a sua justiça é superior à dos fariseus. Daqui no próximo texto, ele irá tratar, por exemplo, acerca do não matarás. Os fariseus ficavam apenas dentro da letra fria da lei, interpretando que não ocorria assassinato, ou ocorria assassinato apenas quando se tirava a vida. E Jesus demonstra que a sua interpretação é muito superior, quando ele diz, olha, só o fato de você desejar a morte de alguém, só o fato de você odiar essa pessoa, no seu coração você já pecou, já cometeu o 6º mandamento acerca do homicídio. Ou seja, a justiça de Jesus é muito superior à dos fariseus no que toca à interpretação do 6º mandamento. Assim também como a justiça de Cristo é muito superior à dos fariseus na sua interpretação do 7º mandamento acerca do não adulterarás, o que é dito na lei que não deve se adulterar. E Jesus diz, olha, isso não deve ficar apenas na literalidade do texto. A partir do momento que você tem um desejo por uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, no seu coração você já cometeu o adultério, faltará apenas a oportunidade para tal. Portanto, o ensino de Jesus, que está apresentando aos seus discípulos nesse momento, é muito superior à dos fariseus. Naquela época, as pessoas tinham fariseus em alta conta, porque superficialmente eles pareciam grandes entendedores, mas a prática deles e a maneira com que eles tinham o mandamento denuncia que, na verdade, ficavam presos apenas à sua literalidade do texto. Por isso, meus irmãos e irmãs, devemos tomar cuidado com esses dois tipos de justiça. A justiça de Cristo é uma justiça que interpreta os mandamentos de uma forma muito maior, tentando focar como isto gera, o que sentimento gera em nosso coração, enquanto a justiça dos fariseus ia só até a letra fria da lei. Hoje em dia nós podemos tentar interpretar isso, ou aplicar isso de várias formas. Nós devemos não apenas cumprir os mandamentos de Deus, mas também sondar os nossos corações, se nós de fato amamos os mandamentos de Deus e em que nível nós estamos nos apegando a Ele. Muitas pessoas acabam construindo vidas superficiais, artificiais, apenas vindo à igreja, mas esquecem de se perguntar, sondar o seu coração, quais são os motivos que o trazem à igreja. Eu sei que hoje nós não podemos vir à igreja por uma questão de quarentena, mas essas perguntas devem ser feitas quando Deus nos oportunizar a possibilidade de voltarmos aos nossos templos. Nós precisamos sondar os corações, investigar as nossas intenções. Esta é a justiça de Cristo, uma justiça que não se aplica apenas num frio cumprimento, mas que sonda as nossas motivações dos nossos corações, para que nós nos confrontemos com honestidade. E meus irmãos e irmãs, isso não tem comparação com a justiça dos homens, que é apenas literal e fica presa na artificialidade das ações. Mas, como eu disse, esse texto fala de dois tipos de justiça: a justiça de Cristo, que é muito superior na interpretação dos mandamentos, e a justiça dos fariseus, que fica apenas presa na artificialidade da aplicação da lei de forma literal. Mas nós também temos dois tipos de ensino aqui nesse texto, que é a segunda parte, onde existem dois tipos de pessoas. No versículo 19 em diante, diz acerca disso: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Meus irmãos, dois tipos de pessoas são apresentadas
nesse texto, no verso 19. Uma pessoa que obedece os mandamentos e uma pessoa que não os obedece. Dois tipos de ensino. O que há de comum nessas duas pessoas é que eles levam a palavra de Deus a sério, a tal ponto que eles aprendem e eles ensinam. O problema é que um deles ignora e faz algumas concessões em relação à maneira como acolhe e como aprende, como ensina. Como assim? Essa é a grande diferença deles. O primeiro, ele não se preocupa em violar os mandamentos, ainda que posto dos menores. O segundo procura observar a todos. O grande destaque e diferença desses dois é este pequeno segmento. Ele, nas pequenas coisas, faz concessões, tanto no acolhimento quanto também no ensino. Essas duas figuras que são apresentadas não são apenas dois tipos de comportamentos, mas a apresentação destes dois em conjuntos quer destacar uma verdade para os ouvintes, de que o ensino que nos torna grande no reino de Deus é um ensino que não faz concessão. Isso parece ser simples, mas não é. Eu vou repetir. Um ensino que faz diferença e nos torna grande no reino de Deus é um ensino que não está disposto a fazer concessões. Parece ser simples, mas não é. Não são poucas as pessoas que se dizem cristãs, que estão editando maneiras de receber o conhecimento bíblico. Elas tomam o conhecimento bíblico não na sua inteireza, mas fazem algumas concessões. Por exemplo, algumas pessoas são muito interessadas em vir à igreja, em estar presente na igreja, receber ensinamento, mas quando se trata em obedecer às autoridades constituídas por Deus na igreja, ou suportar falhas uns dos outros, ou se doar em convivência com os outros, não faz. A igreja só é boa para essa pessoa à medida que contempla as suas necessidades. Ora, isso é fazer concessões. E nós devemos estar atentos que este não é o intuito de Deus em apresentar a sua mensagem para nós. Nós devemos aceitá-la em sua integridade, na sua inteireza. A partir do momento em que eu ouço o Evangelho, aceito o que quero e rejeito o que não quero, eu denuncio que eu não estou crendo em Deus. Eu estou crendo apenas em mim mesmo. E isto é um tipo de idolatria. É por isso que nós devemos, como diz a primeira parte, sondar os nossos corações e não fazermos concessões em relação ao ensino bíblico. Nós devemos aceitar em sua inteireza. Eu dei o exemplo das autoridades constituídas na igreja, mas dou um outro exemplo acerca do dia do Senhor. Quantos, meus irmãos e irmãs, acabam fazendo concessões no dia do Senhor? O dia do Senhor é um dia de culto, um dia de ensino bíblico, um momento em que nós separamos para nos dedicar a Deus, um momento da semana. Deus nos deu 6 dias, um dia dele, para o culto e separação para ele. E quantos não fazem concessões através do entretenimento com suas famílias, ou justificando porque está cansado? Ora, isso é um tipo de concessão que diminui a pessoa no reino de Deus, ou seja, é uma pessoa que ela não está se preocupando em aceitar o ensino na sua integralidade. Jesus Cristo estava preocupado com isso. Por isso que ele apresentou nessa primeira parte a diferença entre a sua justiça e a justiça dos fariseus. A justiça de Cristo, ela é muito maior e ela aceita as Escrituras na sua integralidade. Aqueles que querem segui-lo também devem abraçar esse ensino superior, aceitar as Escrituras não apenas naquilo que gosta, mas muito mais naquilo que incomoda. Isso nos tornará discípulos melhores. Portanto, 2 tipos de justiça foram apresentados, a justiça de Cristo e a justiça dos fariseus. 2 tipos de ensino foram apresentados. Um ensino que aceita a Bíblia na sua integralidade e um ensino que faz concessões.
A grande pergunta é: qual dessas duas justiças você tem ostentado em sua vida? Eu não estou dizendo falar, eu estou dizendo na prática. E qual desses dois tipos de ensino você tem apresentado em sua vida? Eu falei no início acerca de slogans que marcam história, mas existem outras coisas que também marcam história, não só na publicidade, mas naquilo que vemos e assistimos, que, por exemplo, são os filmes. Eu não sei se você se lembra de um filme chamado Carruagens de Fogo. Esse filme Carruagem de Fogo conta a história de um cristão que era maratonista, que participava de corridas, e ele, em determinado momento da sua história, quando estava sendo sondado para participar de algumas Olimpíadas, ele decide não correr, não participar de uma, porque aquela corrida era no domingo. E o filme todo orbita nessa decisão deste homem que não faz concessão. Ele, embora seja famoso e a equipe precisa dele, ele diz: eu não corro aos domingos. No decorrer do filme existem arranjos, e aí, se você quiser, assista depois, fica a dica para um bom filme nesses momentos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que este homem foi desafiado por autoridades civis e ele se manteve firme, dizendo que não faria concessões em relação à crença nas Escrituras, em relação à sua consciência diante de Deus. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar através desse texto. Existirão momentos que nos desafiarão para demonstrar que tipo de justiça nós temos, uma justiça que aceita de fato aquilo que Deus tem. Que tipo de ensino que nós temos? É um ensino que de fato aceita aquilo que Deus nos dá na sua integralidade ou que faz concessões? Quando isso ocorrer, fique sempre com a primeira alternativa: não faça concessões. Porque entre a justiça de Cristo e a nossa justiça, fique com a justiça de Cristo. Porque entre essas duas justiças, a justiça de Cristo é superior. Não há nenhuma comparação. Que Deus possa muito nos abençoar.